tem uma coisa que eu acho importante falar que pessoas mais extrovertidas têm mais emoções positivas, né? Também. Alegria, felicidade, tudo isso está relacionado mais à extroversão, né? É, Aliás, é uma dimensão que fala das emoções positivas, né? sim. Eu fiz um comentário sobre isso no nosso episódio, eu acho, de sentido de vida, que eu falei que se você é uma pessoa alta em extroversão, você já, por configuração de fábrica, você já é mais feliz do que as pessoas que são baixas em extroversão. Sim, Então aí, é um lado positivo de ser extrovertido. exatamente. Quanto mais introvertido, mais otimista você é, mais feliz você se É. sente, É mais como você se fosse, é como se pô, vamos fosse, falar de coisa boa. você tende a apreciar certos prazeres da vida, assim, com mais. A mesma coisa, um introvertido vai olhar e falar, ah, tá, é isso. E o extrovertido vai falar, caramba, é isso! Né? É, Tanto é que uma das subdivisões é o entusiasmo, né? isso. O entusiasmo e a assertividade, né? Acho que são os dois. E assertividade no sentido do extrovertido é se posicionar, né? Falar o que pensa, o introvertido ser mais ponderado. É no sentido de inserção social, né? O extrovertido ele se coloca de maneira mais, mais assertiva mesmo, como o É, negócio diz. Ele se é, coloca no meio social de maneira mais eficiente. Eu acho que tem a ver com isso. sim. A assertividade da dimensão, a assertividade ela é uma subdimensão da dimensão da extroversão, né? Então no modelo é assim. Você tem a dimensão Exato. e aí essa dimensão é formada por duas. Você tem assim, ó, a dimensão, os meus dois dedos juntos. Essa dimensão é formada por duas subdimensões. Uma é a assertividade, a outra é o entusiasmo. Todos os 5 grandes fatores são formados assim, por duas outras subdivisões, subdimensões. Uma outra coisa que eu não falei, aliás, Mas o lembrei agora. entusiasmo, né? O entusiasmo é uma característica relacionada a essas emoções positivas, né? De Sim. falar, uau, que máximo. São pessoas que se empolgam mais com a vida. É a pessoa empolgadinha, ela vê um pôr do sol e quer logo bater palma, entendeu? Tipo isso. É coisa de pessoa extrovertida. Tipo, eu olho o pôr do sol e fico assim, o pôr do sol. Tipo, isso vai acontecer provavelmente mais algumas dezenas de vezes até eu morrer, assim. É a Terra dando uma volta em torno dela mesma. Não... Isso demora É, 24 horas. nesse sentido, no quesito entusiasmo, eu acho que eu certamente devo pontuar muito mais alto do que no, Eu do que, do que no quesito assertividade. isso. É. É, Eu porque claramente pontuo muito baixo nos dois, claramente. Eu sou muito pouco assertivo socialmente e entusiasmo, eu acho que meu entusiasmo chega a beirar zero, assim. Eu não sinto muito entusiasmo com quase nada. Eu eu sou sou, eu sou muito. empolgadona com as coisas, assim, eu fico muito entusiasmada com viagem, com pôr do sol, com arco-íris. Eu vi um arco-íris maravilhoso esse final de semana, o mais bonito da minha vida. Mas tudo isso para vocês entenderem também que às vezes todos nós, né, como eu falei no início, a minoria das pessoas está nos extremos, mas todos nós estamos em algum lugar no meio disso tudo e que é possível pontuar alto numa subdimensão e não tão alto em outra, né? E por isso, Sim, sim, elas são independentes. então as pessoas são muito mais complexas do que só chegar e dizer, fulano é falante em tal contexto, então é Sim, extrovertido, né? sim. Tem um outro ponto que eu lembrei agora, ó. A gente está conversando, outras coisas estão aparecendo aqui na minha cabeça. A gente estava no início falando que nenhuma dessas características é positiva ou negativa em si mesma. Com a extroversão não é diferente. Então, por exemplo, pessoas que são extrovertidas, por elas buscarem muitas sensações, muita estimulação e por comumente atividades arriscadas estarem relacionadas a esse tipo de estimulação, é muito comum que pessoas muito extrovertidas tendam a gostar de fazer coisas que são consideradas ilícitas, digamos assim. Algumas são consideradas só arriscadas, não ilícitas necessariamente. Mas, por exemplo, abuso de drogas, como eu falei, né? Tem o abuso de drogas, mas tem outra coisa também. Comportamento sexual arriscado. Geralmente quem tem esse tipo de conduta, quer dizer, não é geralmente quem tem, mas é muito comum que a probabilidade de você ter essas condutas seja muito maior se você for uma pessoa mais alta em extroversão comparando com uma pessoa baixa em extroversão. Hum. E aí tem umas pesquisas interessantes, ó.
Tem pesquisas mostrando umas coisas bem, bem curiosas. Parece que tem uma correlação positiva, ou seja, quanto mais extrovertido você é, mais posições sexuais você faz na hora do sexo, Faz mais sentido. parceiros sexuais você tem ao longo da vida. É porque você é menos travado, né, assim. Não é nem só... você é menos travado, mas ser menos travado nesse caso é uma consequência de você buscar estimulação. Pô, e todas essas atividades que a gente está falando estão ligadas à busca por estimulação. Socialização, sexo, drogas, esporte radical, olhar para o sol e ficar batendo palma, isso tudo estimula. Eu li um estudo, aliás, não foi um estudo não, foi nesse livro do Daniel Nettle que eu estava lendo, que ele fala que foi feito... ele cita um estudo, né? Eu não li o estudo, mas ele cita o estudo que numa empresa de ônibus eles foram fazer um comparativo das personalidades dos motoristas de ônibus e os que batiam, sofriam um acidente, Sim. pontuavam muito mais em extroversão do Olha que interessante, porque corre mais risco, né? do que os motoristas prudentes. Pô, dirigir em alta velocidade é muito mais maneiro do que dirigir igual uma tartaruga, é muito mais maneiro. E a tem uma outra coisa, questão da assertividade também, social, né? Porque ela te dá mais confiança pra você fazer o que você quer fazer. Tipo o cara chegar numa mulher. Isso, numa festa, confiança. né? Às vezes ele tá sendo super inconveniente, mas ele é o famoso galanteador que de uma maneira irrestrita sai chegando em geral. Tá muito mais ligado à extroversão, obviamente, né? Sim. E aí na condução de um veículo você pode observar fenômenos análogos, né? Ele vai ser mais ousado, tá ligado a essa ousadia. Né? Não, e tem outra coisa. O extrovertido tem isso que você falou e aliado a isso tem o otimismo. O extrovertido ele vai correr mais risco, o motorista vai acelerar. Também. E ao mesmo tempo ele vai achar que não vai acontecer nada, porque ele é otimista. Ele tende a ser otimista. Então, ele, assim, é a receita para ser o tipo de pessoa que vai morrer num acidente. Exatamente. Se você é menos extrovertido, você está menos disposto a arcar com riscos. Você é mais assim, porra, pera lá. Você é mais prudente. Você é mais prudente, Não, em alguns contextos... É interessante citar o otimismo, porque realmente está dentro desse pacote das emoções positivas, né, como a gente falou, e eu acho que é um exemplo perfeito para ilustrar como nenhuma característica é em si boa ou ruim, porque o otimismo, se a gente não pensar muito, a gente vai dizer, é bom, né? É bom. Mas aí por aí vocês já veem que toda característica, dependendo da situação, pode ser maléfica. Porque um otimismo exagerado, assim como uma autoconfiança exagerada, pode ser extremamente perigoso, né? No caso de conduzir um veículo em alta velocidade e achar que não vai acontecer nada. Ou extremamente inconveniente, no caso do cara galanteador que chega em todas as mulheres achando que tá arrasando. Então, é bom ser otimista? Mas depende do grau, né? Sim. Se você tá desconectado da realidade, aquele otimismo se torna completamente irrealista, né? Uma coisa é você ir para uma prova otimista porque você estudou e se preparou. E aí o otimismo é bom. A autoconfiança é boa, né? Você saber o quão bom você é em algo, assim, porque se preparou, porque de fato... Outra coisa é você ter aquele otimismo completamente fora de contexto, né? Sim. Acho que a gente pode passar para o outro fator, então, né? Comentando... Acho que cabe a gente trazer para o neuroticismo, porque o neuroticismo é justamente a tendência a sentir emoções negativas, né? O quanto de ansiedade, o quanto de medo. As pessoas elas tendem a ser diferentes na sua reatividade, assim como um extrovertido e um introvertido vão bater palma pro arco-íris ou ficar mais indiferente a ele, ou seja, a reatividade a um estímulo positivo, a emoções positivas, vai variar no neuroticismo e que, by the way, independe da extroversão, ou seja, você pode ter uma tendência elevada a experimentar emoções positivas, mas isso não significa que você não vai experimentar negativas, pode ser os dois elevados, né? Uma dimensão independe da outra, mas o neuroticismo é a dimensão que vai justamente falar de quão suscetível a emoções negativas diante dos percalços da vida cada um de nós é. Né? A gente tá o tempo inteiro sujeito a contratempos, o tempo inteiro sujeito a situações onde as coisas não aconteçam da maneira como a gente queria,
E, claro, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar com medo, né? Se eu tô pegando um carro indo pra Visconde de Mauá e cai uma tempestade no meio do caminho, não estava previsto, né? Assim, quer dizer, você pode ter visto a previsão do tempo, mas suponhamos que não fosse previsto. Agora, o quanto aquilo vai te desestabilizar, né? O quanto É. aquilo vai te deixar fora do seu eixo. E aí, essa é a dimensão do neuroticismo, né? O quão assustado, com medo, ansioso, frustrado você vai ficar quando as coisas não fluem da maneira como você queria. Então, o neuroticismo por exemplo, um alto neuroticismo é um fator de risco para depressão, por exemplo, ou para crises de ansiedade, Ah, porque enquanto traços de personalidade, né, quem pontue alto em neuroticismo vai estar mais permeável a emoções negativas, a ser tomado por emoções negativas, assim como no sistema dopaminérgico, né, no caso da extroversão, no neuroticismo, os hormônios de estresse, assim, e essa sensibilidade ao estresse vai ser mais aguçada, né? isso. Foi um ponto interessante e básico esse que você tocou, porque o que descreve de maneira mais básica essa dimensão é a reatividade, quer dizer, a reatividade não, é a sensibilidade dos indivíduos ao estresse ambiental. Então, de maneira mais técnica, assim, seria mais ou menos o neuroticismo, o nível de neuroticismo é a medida em que uma pessoa ela ela é mobilizada por algum estímulo para reagir de maneira estressada em relação a ele. Então, é o quanto o ambiente mobiliza facilmente reações de estresse. Além disso, é a medida em que você demora para, uma vez que você chegou nesse estresse, o quanto você demora para voltar para o estado basal do organismo. Então, Também, você pode ficar muito estressado, mas você pode ficar calmo rápido também. exato. Mas você pode ser aquele tipo de pessoa que, cara, aconteceu um negócio de manhã com você. Você vai ficar o dia inteiro abalado, você vai ficar o dia inteiro estressado, acabou seu dia. É E, o e repara famoso que, não virar a página, né? exato. E repara que aqui, assim, aí muita gente vai ouvir isso e vai falar assim, ah, mas isso é relativo porque pode ter acontecido isso e aquilo. Não, mas espera aí. O que eu tô falando é assim, ó. Vamos pegar, por exemplo, um tipo de estresse bem comum. Sei lá, ia acontecer uma reunião online de manhã e não aconteceu, as pessoas desmarcaram. Uma pessoa muito alta em neuroticismo, isso provavelmente vai estressar mais ela do que se fosse uma pessoa baixa em neuroticismo. Ela vai ficar mais estressada, a intensidade do estresse vai ser mais alta. Uhum. Se ela for alta em neuroticismo, além dela ter se estressado mais em intensidade, ela também vai demorar mais para se acalmar. Então, por isso que eu estou falando que ela pode ficar o dia inteiro abalada por causa desse estresse na parte da manhã. Verdade. Então repara que eu estou falando do mesmo tipo de estresse e da reação que diferentes indivíduos têm a ele. Não é que, não, mas é porque o cara, sei lá, teve uma noite de insônia. Não, não, não. Mas o que eu estou falando é assim, ó, duas pessoas tiveram uma noite de insônia e essas duas pessoas tinham uma reunião que deram um bolo nela. Elas vão reagir de maneira diferente a esses estresses, mesmo elas tendo passado pelo mesmo tipo de sequência de eventos ambientais. Exato. E essa diferença é o que a gente chama de personalidade, mais especificamente é o que a gente nomeia como essa dimensão de neuroticismo. Então, Todo mundo tem o seu estado basal, digamos assim, né? Claro que todo mundo tem. qualquer um pode surtar diante de uma notícia da perda de um ente querido, né? A gente não tá falando assim, fulano foi mega agressivo porque bateram no meu pai, né? Aí você vai ficar mega agressivo e vai... É diferente de... no seu estado basal, alguém tá aqui, né? Claro que alguém que tá aqui, pontua menos em neuroticismo do que esse daqui, pode chegar aqui se tiver uma situação outra. Deram um soco na cara do pai dela, na frente dela e tal. Ela se desestabilizou completamente, pegou uma garrafa, sei lá, teve uma reação completamente fora do padrão. A gente não tá dizendo que todos nós não estejamos sujeitos a sermos mobilizados por situações impactantes da vida. Mas o que a gente está falando é de um estado basal, né, onde aquela pessoa, diante de pequenas contingências, um trânsito, uma cortada no trânsito, vai ficar extremamente desequilibrada emocionalmente. Quer dizer, a pessoa é mais instável, né? No final das mais contas, instável. no final das contas, aquele que pontua alto em neuroticismo, ele é mais instável emocionalmente.
Sabe aquela pessoa que de vez em quando, sei lá, todo mundo conhece uma pessoa assim, né? Que falam assim, cara, fulano é tão calmo, pra ele ter se estressado é porque fizeram muita coisa com ele. Esse cara tem uma configuração de fábrica de neuroticismo lá embaixo. Por outro lado, vai ter aquela pessoa que assim, porra, todo mundo sabe que aquele cara é pavio curtíssimo. Se tu der um peteleco nele, ele vai te dar um soco na cara e vai te mandar vai mandar você ir embora ver Deus. Ou sei lá. Ele vai se estressar muito. O cara vai se estressar. Ele sai do estado homeostático dele mais facilmente. Exato. Muito fácil. O organismo dele é muito mais mobilizável pelos estímulos. Exato. E é importante ressaltar que depende, gente, da combinação com os outros fatores, tá? Porque aí depois, quando vocês forem ver com agradabilidade... Enfim, eu vou deixar pra falar depois. Mas, Não, assim... É bom nesse momento que a gente tá falando do assunto pela primeira vez, frisar o seguinte. No modelo do Big Five, que é outro nome dos 5 grandes fatores da personalidade, as dimensões que a gente está falando, comentando aqui, elas são independentes. Exato. Então, assim, você pode ter... O nível de uma não interfere no nível de outra. Agora... O que isso significa? Que não há correlação. Que não há correlação. Há tanto pessoas que pontuam muito alto em neuroticismo, que são muito extrovertidas, e pessoas que pontuam muito baixo em neuroticismo, que são muito extrovertidas, assim como assim como vice-versa, né? Não é que os dois andam na mesma direção, tipo, fulano fuma mais, então fulano é menos atlético. No caso da personalidade, não, elas são independentes. São independentes. Essa mistura no cotidiano que a Sally tá falando, a gente pode falar um pouco melhor, talvez no final, mais pro final ou em outro episódio. Porque senão fica muito embolado para quem nunca ouviu falar, né? A gente tá falando que é independente, daqui a pouco tá falando que tudo se mistura. Mas acho que vai ficar mais claro depois. O neuroticismo, então, ele tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, que pode ser resumido como instabilidade emocional. Pessoas com maior neuroticismo são mais instáveis. Você quer falar mais alguma coisa sobre neuroticismo ou vamos pro próximo? Podemos ir pro próximo. Sempre tem mais alguma coisa pra falar, né? Mas... sempre tem.